Hello, gente linda aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, especialmente para vocês. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, já se inscreve, ativa os sininhos nas notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui para vocês. Então, bora pro vídeo. Provai e vede como é bom o Senhor. Para falarmos um pouco mais, vamos ler o Salmo 34, do versículo 2 ao 9, que nos conta aqui um pouco de uma experiência de encontro pessoal com Deus e o temor relacionado a Ele. Mas o temor aqui em forma de respeito, de obediência a Deus, que nos afasta e nos livra de todos os males e nos faz confiar cada vez mais nele. Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Agradecer, deixar que a gratidão tome conta de todo o nosso coração. Se pararmos para olhar um instante para nossas vidas hoje, podemos ver o quão bom Deus é o tempo inteiro. E por mais que nós estejamos a quebrar a aliança com Ele o tempo inteiro, ao reclamar, ao sermos ingratos, ao querer satisfazer somente as nossas vontades, os desejos carnais e tudo aquilo que o mundo nos oferece, Deus, Ele jamais deixa de prover na nossa vida, Ele jamais quebra a aliança conosco. Já pararam para pensar e para perceber na vida de vocês, na minha, se o louvor é o que anda saindo mais da tua boca, se a gratidão é o que você tem mais dentro do teu coração, ou se é a reclamação, a murmuração, a ingratidão a Deus? Porque diante disso daqui, de mal que acontece na nossa vida, nós não conseguimos enxergar o todo de bondade que Deus é e provê na nossa vida o tempo inteiro. Se pararmos um minuto e pensarmos, imagina só se Deus hoje deixasse que acontecesse em nossas vidas tudo aquilo de ruim que a gente fala, tudo aquilo de ruim, de ingratidão, de murmuração, de palavras negativas que a gente profere o tempo inteiro. Será que nós estaríamos bem? Já pararam para pensar sobre isso? Porque eu fico pensando, imagina só, Tamara, você reclamando disso o tempo inteiro, e se isso realmente se concretizasse na sua vida? Eu sei que é muito difícil, gente, nos momentos de tribulação, quando acontecem coisas ruins na nossa vida, é como se fosse uma visão turva e a gente não conseguisse enxergar e confiar em Deus. É como se a gente estivesse andando de carro e o vidro embaçasse, nós não conseguiríamos nem confiar mais em continuar dirigindo por esse caminho, porque a gente não teria uma visão boa daquilo ali que está acontecendo. E é assim que acontece conosco. A gente não tem uma visão boa do que Deus está fazendo, porque a gente está focado naquilo ali de ruim que está acontecendo, naquela tribulação que nós estamos passando. E assim, eu sempre digo para mim mesma, quando eu começo a murmurar diante de alguma coisa, e na maioria das vezes as minhas reclamações e murmurações são em relação às coisas que faltam, as minhas vontades, em satisfazer o meu próprio eu, a questão do nosso ego que o tempo inteiro quer se satisfazer com as coisas, e a gente deixa de ver aquilo que Deus está provendo na nossa vida, a gente deixa de agradecer por acordar todos os dias. Vocês já pararam para pensar que a gente só reclama o tempo inteiro, que a gente não para poder agradecer a Deus os mínimos detalhes? A gente tem aquela coisa de agradecer somente as coisas grandes, as coisas grandiosas que acontecem na nossa vida, mas a gente também precisa agradecer as pequenas coisas. E eu tenho isso pra mim o tempo inteiro. Quando eu começo a reclamar muito de alguma coisa, como eu disse pra vocês, é porque eu fico naquilo de falta, em satisfazer as coisas que eu quero, de não estar do jeito que eu quero estar, e aí a gente fica o quê? Na falta. E se a gente focar na falta a gente fica. E todas as vezes que a gente estiver focado nas questões das coisas que a gente quer satisfazer para si mesmo, nós vamos nos frustrar, nós vamos acabar reclamando mesmo, porque nem tudo que a gente quer é o que nos convém de fato, é o melhor pra gente.
Então eu tenho uma dica aqui pra vocês, que eu também faço todas as vezes à noite, quando vocês tiverem um encontro de vocês com Deus. E é muito importante que esse encontro seja diário. A gente precisa ter esse encontro aqui com Deus todos os dias. E você fazer oração de louvor. Você coloca lá 1 minuto, começa com um pouquinho, coloca 1 minuto. Eu tenho certeza que você vai passar de 1 minuto colocando cada coisinha a agradecer na tua vida. Eu agradeço meu cabelo, eu agradeço a minha pele, eu agradeço meu andar, me respirar, eu agradeço não ter nenhuma doença, eu agradeço ter um trabalho, eu agradeço ter um teto, eu agradeço ter comida. Eu sou grato. E a gente vai proferindo essas palavras e nosso coração ele vai se enchendo de gratidão. Eu sei que isso não é uma prática comum da nossa vida. A gente tem uma facilidade, uma propensão maior a reclamação, a ficar prestando atenção naquilo que tá faltando, mas que hoje a gente possa sair um pouco de si mesmo e olhar para a realidade do outro, mas não olhar para a realidade do outro apontando o dedo, reclamando, dizendo, ele tá assim porque ele quer, ou com pena. Não, é olhar para a realidade do outro e ajudá-lo da forma que você puder ajudar, em oração, financeiramente, com uma palavra amiga, com um abraço, com um carinho, com um olá, com um bom dia, com uma palavra de Deus. Nós precisamos ser luz nas vidas das pessoas. Assim como Deus é luz na nossa vida o tempo inteiro, a gente também tem que ser luz na vida do outro. E quando a gente começa a sair um pouquinho de si, porque a gente acha que o mundo, ele gira ao nosso redor, que as nossas vontades, elas têm que ser satisfazidas o tempo inteiro, E é isso que eu quero, é isso que tem que acontecer. A gente precisa ser um pouquinho mais humilde, sabe? E parar de ficar querendo somente as coisas para nós mesmos. E olha, tanta coisa boa que Deus faz o tempo inteiro na nossa vida. E continuando. Busquei o Senhor e Ele respondeu-me, e de todos os meus temores me livrou. Buscar todos os dias a Deus de todo o nosso coração é chegar para Ele e estar com o coração limpo, livre. Todas as vezes que você for ter um encontro com Deus, de buscá-lo, você pode ter certeza que Ele vai estar ali o tempo inteiro para você. Ele vai estar ali te ouvindo, mas vá com o coração livre, sem estar preso. Eu sempre faço isso, né, na questão de encontrar com Deus à noite nas minhas orações, de primeiramente eu pedir perdão pelas coisas que eu fiz, pelo que aconteceu no meu dia, e depois fazer a oração de louvor e por fim eu entregar as minhas orações de pedidos a Ele, de contar o que aconteceu. Eu sei que muitas das vezes o barulho ao redor, a nossa visão turva não nos permite confiar e nos entregarmos por inteiro de coração para Deus. Mas o que Ele quer é o nosso coração, é nosso amor. E a gente fica aí entregando o nosso amor a todas as pessoas, a pessoas que nem sequer nos valorizam. A gente entrega nosso amor, a gente entrega nossa confiança. Muitas das vezes a gente confia em pessoas que já quebraram a aliança conosco tantas e tantas vezes, nos machucaram, nos feriram, e a gente tá ali confiando mais uma vez. Por que a gente não pode confiar em Deus o tempo inteiro? Ele só faz coisa boa na nossa vida, Ele só quer o nosso bem, e a gente tem uma dificuldade tão grande em confiar nele, não é mesmo? Então, que todas as vezes que você for ao encontro de Deus, você limpe teu coração. Eu sei que tem barulho ao redor que acaba tirando a nossa atenção, e tem essa questão de a gente não conseguir enxergar bem o que está acontecendo de bom na nossa vida, porque todas as vezes que acontece isso aqui de ruim, a gente fica focado nisso aqui de ruim e esquece de toda a grandiosidade, de bondade de Deus na nossa vida. Então, para que você possa ouvir a Deus, você tem que silenciar, você tem que estar com o coração cheio de amor dele, totalmente livre para que você possa escutar, porque muitas das vezes a gente não consegue escutar a Deus porque a gente está totalmente imerso nas coisas do mundo, nos nossos problemas, nos momentos ruins, de tudo aquilo que vai sucumbindo a gente não consegue escutar a Deus. Deus está falando o tempo inteiro nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Basta a gente ter atenção e escutá-lo. Olhai para Ele e vos tornareis iluminados,
Quando ele fala aqui da gente olhar para o alto e iluminar, é quando a gente está focado em Deus, quando a gente está focado nele, a luz dele, a palavra dele, isso vai iluminando a gente e vai clareando as nossas vistas. Mas se a gente parar para focar naquilo de ruim que está acontecendo, nas coisas ruins, nas tribulações das quais a gente está passando, se a gente focar os olhos naquilo que a gente quer, na satisfação do nosso próprio eu, a gente não vai conseguir e cada vez mais a gente vai ser sucumbido pelas trevas. Então esse olhar para o alto é a luz que Deus tem, que nos ilumina. Olhar para as coisas de baixo vão deixar com que a gente fique preso aqui nas coisas de baixo. Então que a gente possa sempre, em todo momento, focar na luz que vem de Deus, para que ela possa iluminar os nossos caminhos e mostrar, deixar com que a nossa visão fique limpa, para que a gente possa ver bem tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. E vossas faces não se cobrirão de vergonha. Aqui no caso, vergonha é quando a gente, daquilo que nós somos de fato, fora da graça de Deus. O que nós somos fora da graça de Deus é um ser humano decaído, que vai falhar, que vai reclamar, que vai cair no pecado, entende? Mas que a gente possa continuar focado em sermos iluminados por Deus, pela luz de Deus na nossa vida, para que a vergonha do pecado, para que a gente não fique fora da graça de Deus. O iluminar de Deus é a graça dele, é nós estarmos sempre na graça dele. Este pobre clamou o Senhor e o Senhor o ouviu. O pobre aqui, gente, no sentido de ser humilde, da gente aceitar que nós somos frágeis, aceitar as nossas fragilidades, aquilo que a gente tem de ruim e entender que tudo aquilo que a gente tem de bom dentro de nós é Deus, não somos nós. É mérito dele, que o nosso sucesso, ele provém de Deus e não de nós mesmos. É sermos humildes, porque somente diante da humildade é que Deus vai nos libertar, é que Deus vai nos dar a graça. Porque se eu ficar querendo alimentar o meu próprio ego, no sentido de Deus, eu tô te pedindo aqui uma graça na minha vida, tô te pedindo uma libertação, alguma coisa, mas eu tô pedindo para Deus com um coração totalmente egoísta, talvez para satisfazer a mim mesma ou para eu mostrar para outras pessoas que eu consegui de fato alguma coisa, eu não vou estar sendo humilde. Deus não vai te ouvir. Se eu estiver tendo uma oração aqui agora altiva, uma oração com um coração totalmente soberbo, a gente precisa ser pobre o pobre no sentido de nos esvaziarmos de todas as coisas ruins que tem dentro de nós e respeitar a Deus e obedecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, para que Ele possa nos agraciar. A graça que vem de Deus não é por mérito nosso. Nós não merecemos a bondade de Deus. Ele dá porque Ele nos ama, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. Então a gente precisa aqui não pensar tipo, por exemplo, diante de uma tribulação, aí eu tô passando por essa tribulação, tô passando por isso, mas aí a gente não tá falando com Deus com uma tristeza de estar pedindo ajuda para passar por essa tribulação. A gente tá colocando o nosso eu, mas por que eu tô passando por isso? Por que comigo tá acontecendo isso, com o outro que não tá acontecendo isso? Gente, você tá pedindo uma graça para Deus, uma libertação para Deus, mas você tá com o coração totalmente sem humildade alguma. Você tá sendo totalmente soberbo. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês, mas a gente pegar e olhar para uma situação que o outro tá passando e aí a gente começa a se questionar. A partir do momento que a gente começa a questionar a Deus diante daquilo ali que está acontecendo, diante daquela tribulação, daquela adversidade que a gente está passando, que a gente está vivendo, a gente está duvidando dele. A gente está duvidando da bondade dele e está se colocando como um superior. Eu não poderia estar passando por isso. E é exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a questionar a Deus. Mas por que eu tô passando por isso? Por que comigo tá acontecendo isso e com o outro não tá acontecendo? Eu não mereço isso. De fato, será que eu não mereço mesmo?
Então a oração que a gente tem que entregar a Deus tem que ser essa oração que o salmista fez aqui. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Esvazia teu coração desse eu o tempo inteiro. Esvazia o teu coração de tudo aquilo que é ruim, de toda a negatividade. Entrega uma oração humilde para Deus. Esquece o eu. Deixa que a vontade de Deus prevaleça na tua vida e não a tua vontade. Você não é Deus. Você não é único. Você não é a única pessoa que está passando por um momento difícil. Sair de si novamente. Ser humilde para reconhecer aquilo que você está passando, que é da vontade de Deus, que Ele precisa trabalhar algo em você. Assim como Ele está trabalhando em mim, o meu ego ferido. Ele precisa trabalhar em você. Então, que a gente possa entregar uma oração para Deus humilde, totalmente vazia, para que a vontade de Deus preencha esse espaço, sabe? Que nós possamos ser humildes ao pedir as coisas para Deus. Porque se a gente pedir algo querendo mostrar para o outro, querendo satisfazer nosso ego, ou porque achamos que a gente está passando por aquilo ali e que a gente não merece, essa oração não vai ser humilde, ela não vai ser pobre. Isso vai ser uma oração totalmente soberba, totalmente focada no egoísmo em si mesmo. E isso nos impede de entregar o nosso coração para Deus. Continuando. E de todas as tribulações o libertou. É desse jeito. Deus vai libertar você, sim, daquilo que está te afligindo, mas você precisa esvaziar todo o teu coração de toda a maldade que tem dentro de você e deixar com que o amor de Deus permaneça e prevaleça ali. Vamos ter mais orações humildes. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que o respeitam. Vocês já pararam para perceber que todas as vezes que acontece algo de ruim na nossa vida é porque a gente insiste na nossa vontade? A gente insiste em desobedecer a Deus? E aí as coisas acontecem? Se de fato nós estivermos respeitando a Deus, o amando, o obedecendo, você pode ter certeza que a quantidade de males vão se diminuir da sua vida. Provai e vede como é bom o Senhor. É feliz quem nele confia. Se de fato eu não confiar em Deus, eu jamais vou me libertar do meu eu, daquilo que está fora da graça de Deus. Se eu não confiar em Deus, os meus medos não vão passar. Se eu não confiar em Deus, meu coração jamais vai ser dele. E a gente só confia quando a gente ama. Para pensar um minuto. Eu digo isso para mim o tempo inteiro. Eu confio em tantas pessoas. Eu já confiei e já fui até o último minuto, última gota em pessoas, em coisas, em situações, até em mim mesma. E por que eu não posso simplesmente colocar toda essa minha força de confiança e amor em Deus, que jamais nos decepciona? Ele nunca me decepcionou. Todas as vezes nas quais eu caí, me machuquei, foi porque eu quis seguir um caminho que não era o que Deus tinha para minha vida. Foi quando eu não respeitei a Ele em primeiro lugar e a mim. E eu continuei. Então, obediência. Aqui, o início, o temor a Deus nos afasta dos males. O respeito a Deus, a obediência a Deus, ela nos afasta dos males. Provar e ver de como o Senhor é bom. A gente prova da bondade de Deus a cada milésimo. Eu estou provando da bondade de Deus exatamente agora aqui, falando com vocês. Estou falando, estou viva, estou respirando, estou saudável. Que tal você parar o tempo inteiro nas mínimas coisinhas? E isso só faz com que nossa confiança tenha que aumentar em relação a Deus. A gente não pode viver preso nas circunstâncias, no passado, nos nossos medos, nas pessoas. A gente precisa, Deus quer que nós sejamos
livres. É isso que Ele quer de nós, que nós sejamos livres. Livres para amá-lo e para que Ele possa nos amar. Porque se a gente estiver preso, a gente não vai conseguir amá-lo de todo o nosso coração. Então que hoje nós possamos confiar mais em Deus, ao invés de confiar nas circunstâncias, em nós mesmos, nas pessoas, em tudo, que a gente possa confiar em Deus. E quanto mais a gente confia em Deus, mais feliz é o nosso coração. Então experimente hoje, todas as vezes que você for conversar com Deus, em agradecer Ele, enumere todas as coisinhas, desde o dedão do pé até o último fio do seu cabelo. Tente não se comparar também, porque eu sei que a gente acaba se comparando muito com o outro, mas o sair de si não é se comparar, tá bom, gente? É você sair de si para que você possa ver a realidade do outro e a cada vez mais ir limpando essa visão turva que a gente tem em relação a Deus e que nos impede de confiar e de amarmos plenamente a Ele. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo.